Mandatum novum do vobis, ut diligatis invitem, sicut dilexi vos. Dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Podeis vos sentar. Reverendíssimos Padre João Batista e Padre Aécio, parabéns pelo dia de hoje. Reverendas irmãs, prezados coroinhas, amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje a Igreja, especialmente nesta Santa Missa, coloca diante de nossos olhos os acontecimentos da véspera da paixão de nosso Senhor, especialmente a última ceia de Jesus com seus apóstolos. Como nós podemos ouvir no Evangelho, nosso Senhor lavou o pé dos apóstolos, lavou os pés dos apóstolos, assim como veremos o Padre lavar os pés das crianças. Entretanto, esse gesto, embora seja um gesto muito bonito, quando a gente vê o Padre lavando os pés dos meninos, ele pode nos parecer estranho quando nós pensamos que nosso Senhor lavou o pé dos discípulos dele. Então, acaba que esse gesto é, ao mesmo tempo, sublime, mas desconcertante. Desconcertante porque o próprio Deus se ajoelha diante da sua criatura e lava seus pés. Aquele que sustenta os céus com o poder de sua palavra, põe uma toalha à cintura e lava a poeira da estrada dos pés dos seus discípulos. O que Jesus nos quer mostrar por meio desse gesto? Ele quer nos mostrar a caridade, como o Padre João falou no começo, o serviço ao próximo e a humildade. Sendo ele, Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos. Também nós devemos lavar os pés um dos outros. E além desse gesto, de nos mostrar isso, nosso Senhor, Ele quer nos dizer, como disse a São Pedro, que só pode ter parte com Ele aquele que se deixa lavar. Se nós somos relutantes em deixar que a graça de nosso Senhor venha até nós, Ele não pode nos ajudar. Então, como São Pedro, muitas vezes nós acabamos resistindo a deixar Deus tocar na sujeira do nosso coração, do nosso pecado, e nos humilharmos e nos colocarmos diante dele, para que Ele nos lave. Só que nosso Senhor, Ele só precisa que a gente se entregue, que a gente aceite ser lavado, e Ele prontamente nos dá o perdão. Logo em seguida, no relato, embora o Evangelho termine com essa cena do lava-pés, na Epístola, São Paulo fala sobre a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, que vem logo após do lava-pés. Depois de purificar os apóstolos, depois de nos purificar, nosso Senhor entrega seu corpo. Nosso Senhor derrama seu sangue para nos alimentar até o fim do mundo. E juntamente com a Eucaristia, Ele nos dá o sacerdócio, porque não há Eucaristia sem o Padre. Assim, na última ceia, quando Jesus diz, fazei isto em memória de mim, Ele confia aos apóstolos e aos seus sucessores o poder e o dever de tornar presente o seu corpo e o seu sangue em cada altar até o final dos séculos. Assim, desses dois mistérios, do corpo e do sangue do Senhor e do sacerdócio, como também do ato de lavar os pés dos apóstolos, todos nascem da humildade de um Deus que se deixa entregar nas mãos dos homens, que se faz alimento, que se faz servo. E talvez seja até um pouco ousado dizer, mas é nesses momentos onde Deus se faz servo, onde Deus se humilha, onde Ele demonstra mais a sua grandeza. E aí os senhores poderiam achar estranho, como que pode Deus manifestar mais a sua grandeza nesses momentos onde Ele se humilha? E para dizer isso, eu me baseio numa frase de um filósofo alemão do século XVIII, que foi amplamente citado pelo Papa Bento XVI. E a frase dele é: non coercere maximo continerem tamen a minimo divinum est.
não ser abarcado pelo máximo, mas deixar-se abarcar pelo mínimo. Isso é divino. Para a gente é muito claro que Deus não pode ser abarcado por nada, porque se Ele criou todas as coisas, não tem como ter nada maior do que Deus. Mas a segunda parte é um pouco estranha para nós. Como que Deus deixar-se abarcar pelo pequeno pode ser algo grandioso, pode ser algo divino? E, embora contrarie a nossa lógica e o nosso senso de proporção, nosso Senhor fez isso várias vezes. Quando Ele lavou os pés dos apóstolos, quando Ele escolheu, antes disso, nascer nesse mundo, fazer-se como a sua criatura, quando Ele viveu os 30 anos escondidos, trabalhando como carpinteiro, quando Ele se entregou por nós na Eucaristia e na cruz, por aqueles que nunca poderiam retribuir da mesma forma o que Ele nos entregava. O amor que Deus nos deu, é claro que a gente pode e deve retribuir o amor de Deus, mas a gente nunca vai poder retribuir da mesma forma, a mesma quantidade que Deus tem para nos dar. E não bastasse tudo isso, Deus, depois de sofrer, morrer numa cruz por nós, Ele mais uma vez, Ele fere a nossa lógica matemática e do que é grande e poderoso, e Ele se manifesta em coisas menores ainda. Após passar tanta humilhação e sofrimento, Ele escolhe encerrar-se em um pequeno pedaço de pão e entregar-se a nós quantas vezes nós estivermos dispostos a recebê-lo. Esse é nosso Senhor no sacrário, que se faz pequenininho, que cabe ali, dentro daquele lugar que nenhum de nós poderia entrar. Se faz menor do que todos nós, para que nós pudéssemos nos fazer grandes com Ele. E aqui está a chave para entender não só a grandeza de Deus, o lava-pés, a instituição da Eucaristia, do sacerdócio, os sofrimentos pelo qual Nosso Senhor passou, a cruz, mas a chave para entender o próprio Deus é a caridade, é o amor. O amor que se entrega totalmente, sem esperar nada em troca. Segundo a lógica divina, o fazer-se pequeno por amor é mais grandioso do que qualquer coisa. Fazer-se pequeno por amor não diminui, mas engrandece. Um homem capaz de amar, aos olhos de Deus, é maior do que um planeta, é maior do que o universo inteiro, porque se nós usamos da liberdade que Deus nos deu, nós usamos bem dela, nós podemos ser grandiosos, ser quase como Deus. E por isso, nosso Senhor nos dá hoje um mandamento novo. Ut diligatis invitem, sicut dilexi vos. Para que amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Esse é o segredo, a entrega, o sofrimento, o humilhar-se, o servir por amor. Adão quis ser como Deus e caiu. Jesus, sendo Deus, quis fazer-se servo e por isso foi exaltado. Por isso, amados irmãos, no dia de hoje e durante toda a nossa vida, Deus nos dá a possibilidade de sermos grandes ou de sermos pequenos, de escolher entre o amor, que é o próprio Deus, de nos humilharmos, de servirmos, de nos fazermos pequenos, ou de querermos com nossas próprias forças nos tornarmos grandes e escolhermos um caminho de solidão, de vazio, de nada. De nos fecharmos ao seu amor ou de nos abrirmos e, dessa forma, nos engrandecermos. Por isso, peçamos no dia de hoje a graça de nos deixarmos lavar por nosso Senhor, de nos entregarmos com Ele, de servirmos como Ele serviu e de amarmos como Ele nos amou.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.